O setor de cultura da Prefeitura Municipal, em parceria com o SESG e através do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, promoveu nesse mês de novembro uma palestra sobre educação patrimonial em São Gotardo. O evento foi realizado no dia 8 de novembro no anfiteatro do SESG e contou com a presença de várias pessoas interessadas em conhecer melhor o assunto e também da palestrante, pesquisadora, antropóloga e historiadora na área de patrimônio cultural e cultura popular Caroline Cesare. A palestra foi ministrada com o intuito de formar professores capacitados na área de educação patrimonial e preservar as manifestações culturais em São Gotardo. Além dos conceitos, marcos legais e abordagens de alguns estudos de caso, a pesquisadora falou da importância de se trabalhar a cultura de cada região na grade curricular das escolas, realizando uma alfabetização patrimonial da comunidade escolar para que cada aluno possa conhecer a cultura da região onde vive. A educação patrimonial ela é entendida também numa perspectiva da alfabetização cultural, entendendo que o aluno não tem apenas que aprender os conteúdos que são previstos, dentro dos parâmetros curriculares na escola, mas eles também têm que estar inserindo a sua própria cultura local dentro desse fazer cotidiano no ambiente escolar. Ou seja, o aluno ele traz o que ele vem, o que ele tem de herança, o que ele tem de cultura, o que ele tem de história, o local onde ele vive, a maneira como ele foi criado, ele traz isso para dentro de sala de aula. Então a ideia da educação patrimonial é aproveitar esse conteúdo que o aluno traz para dentro da sala de aula e que muitas vezes os professores não dão a devida atenção pela necessidade de se transmitir os conteúdos que estão previstos dentro dos parâmetros curriculares. Então a ideia dessa alfabetização cultural passa exatamente pela construção de um diálogo entre o educador e o educando, no sentido do que faz com que ele se sinta pertencente a determinado lugar, qual é o tipo de conhecimento que ele quer produzir e qual é a escola onde ele está inserido, qual é a cidade onde ele vive, de que maneira ele percebe a cidade. Então a educação patrimonial ela tenta trazer toda essa dimensão social do aluno para ações que contemplem os objetivos pedagógicos junto com esse objetivo de inclusão social. O processo de tombamento de bens e materiais passou por uma evolução ao longo dos anos no Brasil. E diante de toda essa trajetória percorrida, existe uma história que a pesquisadora faz questão de contar. As políticas públicas para o patrimônio no Brasil nasceram no ano de 1937, no âmbito do governo de Getúlio Vargas, numa perspectiva de promoção de uma identidade nacional. A Lei número 25 de 1937, ela previa a proteção apenas dos bens de natureza material, entendidos principalmente sob a ótica das edificações, os monumentos históricos ligados principalmente ao barroco e ao período colonial português. Quando os modernistas chegaram nessa cidade, viram o processo de deterioração de várias delas, principalmente Ouro Preto e Diamantina, eles perceberam a necessidade de preservar esse patrimônio que estaria em ruínas. Então eles tiveram a iniciativa, junto com Getúlio Vargas, de criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi o SFAM, que a gente hoje acabou tendo o IFAM, que vem dessa mesma instituição. Então essa prática do tombamento, ela se tornou a prática oficial de preservação do patrimônio cultural no Brasil. Então começou a se tombar compulsoriamente todas as cidades históricas, principalmente as mineiras ligadas ao barroco, mas também cidades na Bahia, no Recife, nos grandes núcleos de povoamento do período colonial. Atualmente, o tombamento ele não é mais a única perspectiva de proteção e de preservação do patrimônio. A Constituição de 1988, ela estabelece como patrimônio cultural não apenas as edificações, os monumentos e os sítios de valor histórico, arquitetônico, paisagístico, mas também os modos de ser, fazer, criar, as formas de expressão, as festas, as formas de sociabilidade que existem na constituição dessa cultura local e nacional. Então a Constituição ela abriu, na verdade, um parâmetro para que
o sentido de patrimônio cultural fosse ampliado e a partir daí se abriu a oportunidade para que viesse o marco legal, que foi o decreto 3551 de 2000, que instituiu também o registro e a preservação de bens culturais de natureza imaterial. Então, a partir daí, passou-se a promover um olhar da necessidade de preservação, não só mais para os monumentos históricos e para as cidades históricas, mas também para as manifestações da cultura popular, né, como os congados, a capoeira, as festividades, as festas religiosas. Então, essa amplitude do conceito de patrimônio promovido pela Constituição acabou trazendo para dentro das políticas públicas uma cultura popular que até então não era alvo de preservação de políticas públicas, né? Então, a partir desse momento, a gente, de uma certa forma, insere o cidadão e todas as suas práticas culturais nesse escopo de possibilidade de preservação e de reconhecimento do valor cultural, né? Que era algo que até a Constituição de 1988 ainda não estava muito bem constituído, mas a partir dela a gente percebe que vem todo um processo de modificação e até mesmo de marcos legais e da própria prática no campo do patrimônio, que acabou abrindo para a possibilidade de entendimento de outras formas de manifestação da cultura. E isso é interessante porque acaba trazendo outras formas culturais, outros estratos sociais, outras camadas que ficavam fora desse debate para dentro da discussão sobre patrimônio cultural. E depois que um bem é tombado como patrimônio histórico, ele se torna parte da história cultural de um povo, trazendo benefícios para a comunidade e para o seu proprietário, mesmo que não seja reconhecido. A maior parte das pessoas cujos imóveis são tombados, elas acham que o seu imóvel vai ser desvalorizado a partir do processo de tombamento. O que existe, na verdade, é que quando se tomba uma edificação, por exemplo, ela passa a ter a sua propriedade compartilhada entre o seu proprietário real e o poder público. Mas isso não faz com que a pessoa pode continuar vendendo, ela tem o direito de vender sua casa da mesma forma. As pessoas, elas confundem um pouco isso, elas acham que depois que vira patrimônio ela não vai poder mais vender, ela não vai, a casa deixa de ser dela, e isso não é uma verdade. O que acontece é que a partir do momento que um bem é tombado, ele não pode mais ser modificado, ele não pode ser destruído ou descaracterizado. Se uma edificação é tombada porque ela tem determinado estilo arquitetônico, o tombamento faz com que exige que esse estilo arquitetônico seja preservado, ou seja, de uma certa forma ela vai continuar compondo um determinado conjunto paisagístico, fazendo com que a cidade conte a sua história através das suas edificações. A pesquisadora disse ainda que os proprietários de edificações que representam a identidade cultural de uma região e a própria comunidade podem pedir que um bem seja tombado como patrimônio histórico quando a obra representar um valor sentimental e que caracterize tal ação. O tombamento, ele continua sendo feito de forma compulsória quando necessário, mas ele também pode ser requisitado pelo próprio proprietário. Hoje a gente já tem essa abertura através do artigo 216, que fala que o patrimônio não é só o Estado mais que determina o que é patrimônio, a própria sociedade também pode determinar. Então, se determinada edificação tem um valor histórico, um valor afetivo muito importante, ele também pode ser, o pedido de tombamento também pode vir por parte da própria população. Então a população também passa a ter o direito de eleger quais são os bens que são representantes da sua própria identidade local.